Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast da Delphia. Eu sou a Simone, Head de Marketing, e vou comandar aqui um bate-papo muito diferente hoje. O episódio de hoje, nós separamos um tema muito interessante. Diria que um tema de utilidade para o mundo de tecnologia. Buscaremos esclarecer dois conceitos comumente utilizados na área de TI. O valor agregado da curadoria de TI vezes a consultoria tradicional. Nós vivemos um mundo inundado de possibilidades. A cada instante surge uma tecnologia nova ou uma inovação. Como é difícil filtrar o que realmente importa ou o que é mais apropriado para os nossos clientes de acordo com o negócio. E o conceito da curadoria nasce justamente dessa necessidade. Por isso, nós preparamos um podcast para explorar o papel da curadoria de TI e como ela pode apoiar as áreas de tecnologia a alcançar mais valor agregado para os seus negócios. E para discutir esse tema, eu tenho ao meu lado dois nomes muito relevantes aqui da Delphia. Começando por ele, que tem uma família de mulheres fortes e também, em uma das suas paixões, é cuidar de sua horta. Ao meu lado, eu tenho o Márcio Faco, nosso head de pré-vendas, que tem mais de 30 anos de carreira, com passagens em grandes empresas como IBM. Márcio Faco, bem-vindo a esse bate-papo. Eu gostaria que você desse um alô aos nossos ouvintes. Oi, Simone. Bom dia, Will, ouvintes. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo, contando um pouco da minha experiência ao longo desses 30 anos, principalmente na IBM, né? Foram quase 29 anos entre IBM e Kyndryl, onde eu naveguei e andei por todas as áreas de serviços. Uma experiência antes da Delphi, eu tive com uma empresa de multinacional americana também, chamada Rimini, uma empresa voltada para softwares, suporte a softwares desenvolvedores. E hoje estou aqui, curtindo e aprendendo e contribuindo para o maior crescimento da Delphi e essa jornada de curadores. Muito bem, bem-vindo à nossa jornada, Faco. E do meu outro lado, eu tenho ele, um curador que é colecionador de carro antigo, apaixonado por tatuagem, inclusive acabou de me revelar que essa paixão vem do avô dele. O William acompanha os nossos clientes desde o primeiro contato até a entrega das soluções. Bem-vindo, Will. Por favor, dê um alô para os nossos ouvintes. Obrigado, Simone, pelo convite. Obrigado, Faco, por topar esse desafio comigo, né? Olá, nossos ouvintes. Muito prazer. Eu sou o William, sou do Comercial Enterprise aqui da Delphia. Tenho 13 anos de jornada comercial. Na Delphia, 3 anos. Inclusive, hoje eu completo 3 anos de Delphia. Olha! Né? Então, aí, vou considerar como um presente estar participando desse podcast. Né? Desses 13 anos, eu tenho 6 anos de comercial, 3 aqui na Delphia e 3 eu tive uma passagem pela saudosa Mandic Cloud, né, que foi referência aí na tecnologia ali nos anos 90 com a democratização dos e-mails comerciais, né? Então tem um grande peso aí no nome, né, do comercial, né? E também passei pela Claranet, que é uma empresa aí multinacional que atua em diversos países, que foi onde eu tive um contato muito grande com questão de suporte, sustentação de software, cibersegurança. E hoje eu estou exercendo aqui, acredito que o meu melhor papel dentro da Delphi, né? Com um hub de soluções aí muito mais compacto, muito mais sólido para trabalhar com curadoria para os nossos clientes. Bom, vocês perceberam que estou muito bem acompanhada e que esse bate-papo promete ser muito curador. Bom, e para começar, quando a gente fala sobre curadoria, a gente sempre pensa nessa palavra no contexto da arte, né? O uso tradicional dessa palavra, ele surgiu ali com a coleção de peças, como dentro do museu ou obras dentro de uma galeria. E a palavra vem ganhando força no ambiente de tecnologia. Eu gosto de pensar que tanto no contexto da arte como no contexto da TI, esse papel de curador ele está associado a pessoas. E a gente fala muito de TI sobre tecnologia, pessoas e processos. Então, a gente vê muito como é o humano, o protagonista desta função importante da curadoria. É um curador capaz de selecionar, filtrar, seja quadros, seja software, seja informações. Humanizar o mundo digital é cada vez mais contemporâneo. E pensando nisso, Faco, você que tem mais de 30 anos de experiência na área de TI e de serviços, né, e já apoiou muitas grandes empresas nas jornadas digitais e a empresas a conquistarem grandes resultados, o que você pode me dizer sobre a diferença entre uma abordagem de consultoria e uma curadoria? Pensando bem aqui, é a primeira experiência que eu estou tendo com a palavra curador.
como uma curadoria. Eu gosto muito de falar da palavra amor, dedicação, pensando no que o nosso cliente precisa. Consultor nada mais é do que você trabalhar em pontos específicos e problemas específicos. Você vai, diagnostica, propõe uma solução e implementa. Um olhar bem agnóstico, mas que dá um resultado. Já na curadoria, que hoje eu tenho experimentado dentro da Delphia, a gente tem as nossas soluções, a gente entende o que o cliente precisa e não o que a Delphia precisa, e nós adequamos ou melhoramos o que o cliente tem. E é uma experiência, vamos colocar assim, uma experiência que a gente entrega para o nosso cliente. Muito bem. Cada vez mais a gente vê a necessidade de personalizar, né, as soluções de acordo com a necessidade de cada cliente. E assim, eu vejo muito hoje no mercado as empresas tentando vender ou entregar o que elas acham que é melhor para os clientes e não entendendo o que o cliente precisa e traduzindo aquilo para curadoria e para essa jornada. Verdade. Você me fez me lembrar da tradução da palavra curadoria, né? Que é o ato de cuidar, de zelar, né? E é justamente isso que você está me dizendo. E Will, quando a gente pensa para a parte de você que acompanha, né? Desde o momento da entrada do cliente na Delphia, quando os clientes se interessam em adquirir o nosso hub de soluções integradas, o que eles enxergam como curadoria? Eu acho que o diferencial, ele tá na assertividade. Quando você pega a etimologia da palavra curadoria, e eu vou além, né, do que você comentou, quando você pega da Idade Média para frente, ela traz esse conceito de zelar, de cuidar. E quando você pega da Idade Média para trás, lá no latim, por exemplo, a palavra curare, ela tem um significado muito pesado, que é gerenciar, zelar, administrar. Então você traz todo esse cuidado para aquilo que você está de fato curando, seja uma obra de arte, seja uma adega de vinho, ou seja tecnologia. E quando o cliente percebe que você está sendo consultivo em excesso, e excesso aqui eu coloco no bom sentido, quando você é consultivo em excesso, você também é assertivo em excesso. E aí, quando você faz as perguntas certas, quando você trabalha da forma certa, quando você tem um hub de soluções que possibilita o cliente ter opções para, por exemplo, ter diversas soluções para as necessidades dele, você acaba gerando valor e você acaba fazendo com que a curadoria se diferencie de uma consultoria. Muito bem. E quando a gente pensa um pouco de benefício, né, nisso que você acabou de dizer, você consegue já, tanto o Faco também, se quiser contribuir nessa parte, quais benefícios, essa diferença que você acabou de explicar, o cliente já vê? Olha, posso dizer que são muitas. São muitas. E pegando até um gancho no que o Faco comentou, né? Por exemplo, não querendo subtrair o valor que uma consultoria tem, alguém que não tem esse viés, não se posiciona no mercado como curadoria, mas alguém que se posiciona como consultoria, né? Você acaba deixando, de repente, detalhes que vão fazer toda a diferença na vida do cliente. Né? Às vezes, como o Faco comentou, tem empresas que querem vender aquilo que de fato ela quer vender, não o que o cliente precisa. Né? E se eu tivesse que elencar, por exemplo, um ponto crucial, é isso, eu entrego para o cliente aquilo que de fato vai colaborar, corroborar ou qualquer outra palavra para resolver o problema dele. Eu acho que esse é o grande diferencial e é isso que torna perceptível para o cliente. Né? Ele ter esse primeiro contato com a gente, desde ali da prospecção até você identificar a necessidade, sendo consultivo ao extremo, né? Aí você identifica essa necessidade, posiciona aquilo que de fato você tem dentro do seu portfólio e aí o cliente fala, putz, isso faz sentido. Poxa, isso eu preciso. Né? E aí, de repente, ele se deparou com algumas outras empresas que queriam só arrancar valor e não gerar valor. Eu acredito que onde o cliente vai perceber o nosso diferencial é na proposta de geração de valor. E você, Faco, o que você acha? E aí, complementando o que o Will falou, dentro da nossa jornada de curadores, né? Fidelizando os nossos clientes, entregando uma experiência melhor, eu vou dar um exemplo claro aqui. Por exemplo, software. É uma BU dentro da Delphia, que nós comercializamos software. Como que a Delphia faz para o cliente enxergar valor dentro disso? Ela entrega uma experiência para o cliente. Hoje, a gente, dentro dessa venda, dessa solução nossa,
nós conseguimos fazer com que a Delphi ela entregue o software, ela implemente o software e ela acompanhe com um curador durante toda a jornada desse contrato vigente. Então, a experiência do nosso cliente não é simplesmente comprei um software, ele está comprando uma experiência da Delphi. E a gente procura fazer isso em todas as nossas ofertas. Teve casos aqui que a gente já visitamos um cliente, ele queria comprar um software X, a Delphi falou que não ia vender porque não era o que o cliente precisava. Inclusive, a gente até indicou um outro concorrente nosso, porque era mais adequado para ele, porque fazia sentido. Então, assim, dentro das coisas fazerem sentido, é uma credibilidade que a gente leva para a nossa vida profissional. E aqui a gente tem experimentado bastante isso. Essa questão da experiência, ela é muito, muito importante. E aí, quando eu olho para a curadoria, para a experiência, sabe o que me remete? Aquele conceito filosófico, e eu gosto muito de filosofia, teologia e qualquer outra ciência humana, né, da paideia. O que é a paideia? É um conceito aristotélico, socrático, que é a educação como ponto central para a formação e evolução do homem. Então, o que é a paideia? É a educação, né, o estudo, não só o técnico, né, mas também a vivência que vai alterar e melhorar pensamento crítico, moral, posicionamento, né? E quando eu faço o link da paideia com a curadoria, né, eu acho que nós, como curadores, nós vamos evangelizar o cliente, educar o cliente a, de fato, ser não uma pessoa melhor, alterar o pensamento crítico dele, etc., mas que a operação dele, o dia a dia, seja melhor, seja mais performática, seja mais madura. E aí eu gosto de associar esse conceito da educação. E como é que você educa? Você mostra saídas, né? Você ensina, você democratiza conhecimento, e é isso que faz a diferença também no nosso processo comercial, e acredito que no processo técnico também faz toda a diferença. Com toda certeza, Will. E temos investido assim pesado na formação dos nossos profissionais. Curador nada mais é do que um conceito, né? Mas que se traduz em pessoas. Sim. Pessoas engajadas com amor. Eu tenho assim, a satisfação de falar que em pouco tempo, neste ano aqui, a gente investiu muito nos nossos profissionais, com treinamento, capacitação, uma mudança de mindset. Eu costumo falar assim, o dinheiro tem que ser uma consequência, ele não pode ser o principal motivador do trabalho das pessoas. Uhum. Então, o amor, o nosso cliente, a entrega para os nossos parceiros tem que ser primordial. Percebem que a gente fala bastante e chega na questão pessoas, né? Então, a tecnologia é sempre feita para as pessoas, pelas pessoas. Então, quando a gente pensa muito na questão da curadoria e na questão do ato de filtrar, a gente chega justamente num ponto de até indicar um concorrente dizendo que ele, neste momento, pode fazer sentido, é a melhor opção, né? Eu acho que ter uma maturidade e ter uma verdade, né, muito de acordo com o valor também de transparência para o cliente, eu acho que é fundamental. Mostra uma relação clara e, principalmente, mostra o quanto a gente quer que o cliente tenha sucesso, sim, na jornada dele digital, sim, né? E existe uma dor comum que a curadoria resolve? Muitos. Quer ir lá, Fábio? Vai lá. Posso citar um exemplo de um cliente varejista nosso agora, que é o cuidado com o nosso cliente. Nós temos um contrato com ele que é simplesmente manutenção dos seus equipamentos. Dado uma necessidade, a Delphi analisou e sentiu a dor, o problema do cliente. A Delphi hoje faz toda a parte de logística e compra de equipamentos para esse cliente, mesmo antes da gente ter o contrato assinado. Para quê? Para que não parasse o seu usuário, o seu cliente final, uma loja ficasse fechada. Então, a Delphi, ou o nosso trabalho de curador, analisou a situação, entendeu uma dor de um cliente e se antecipou a um possível problema que ele pudesse ter. Olha, do meu lado, o que eu posso linkar? Hoje, quando você oferece uma solução, seja de observabilidade, de cibersegurança, de infraestrutura, de field service, como você comentou, Faco, o que o cliente quer ver? Ele quer ver a geração de valor, obviamente, e o valor da proposta.
Valor, e aí eu falo valor financeiro. E aí, quando você chega na área de tecnologia e oferece uma proposta de 1.000 ou de milhões, né? Esse cara que recebeu a proposta, ele vai ter que justificar, né, esse investimento. E aí, se de repente ele chegar num board member, no C-level, no superior dele, e falar, eu tenho que investir $1 milhão aqui nesse conjunto de ferramentas. Aí a outra ponta, a diretoria, vai perguntar, para quê? É só para monitorar se o servidor está de pé ou se tá caído, né? É só para monitorar log de erro ali, por exemplo, é só para monitorar a vulnerabilidade. Cara, me traz mais, né? Me traz mais valor nessa proposta que aí eu aprovo o orçamento. E aí acaba se tornando muito difícil de você justificar o investimento só ali para fazer monitoramento de servidor. E aí onde que entra, né, o nosso processo? E é onde as empresas mais precisam disso, dado de negócio. O quanto o meu monitoramento estratégico vai dizer para você quanto você está perdendo ou quanto você está deixando de ganhar. Né? Numa eventual parada aí da tua operação de 1 hora, quanto tempo você deixa de lucrar? E eu que atuo estritamente com o ramo financeiro, né? Bancos, meios de pagamento, fintechs, bank as a service. Imagina uma instituição dessa, 1 hora, sem poder transacionar valores no Pix, por exemplo. E aí, quando você é consultivo e trabalha com o processo curador bem feito, cara, você consegue fazer com que o cliente preveja que ele vai ter uma parada, né? Você consegue ser previsível ao ponto de mostrar para o cliente, fala, cara, se você continuar indo nessa pegada aqui, daqui 2 horas acabou. Aí ele já prevê, ele já consegue escalar, e aí sim, trazendo esse dado preditivo, ele consegue justificar o investimento e consegue ali, né, fazer a aquisição da ferramenta, seja ela qual for. Interessante você falar isso, Will, porque eu imagino porque eu sou de marketing, ouvintes. Então, a gente pensa que vender uma tecnologia parece que resolver um problema técnico ou um problema atual. E quando a gente escuta esses dois profissionais, a gente está falando que é fazer o cliente entender como que aquela compra, ele está unindo a uma vantagem estratégica ou uma vantagem ao negócio, como ganhar mais clientes ou como deixar de perder clientes. Então, fazer o cliente enxergar como que essa aquisição de tecnologia está atrelada ao negócio não é um papel que toda consultoria, por exemplo, faz, mas uma curadoria tem esse objetivo. Né? É ajudar o cliente a enxergar como aquele software, ele vai ajudar a empresa a ter uma performance estratégica. O que você acha disso, Fábio? Você pode me citar mais exemplos também? O Will me trouxe algumas questões, e a gente quer saber de exemplos, porque eu acho que o exemplo tangibiliza melhor, né? Você tem mais exemplos que você pode trazer sobre, no fundo, um ganho real do cliente quando ele tem a curadoria como parte da sua estratégia em tecnologia? Posso sim, Cia. Esses dias eu almocei com um CIO de uma indústria agro. E na nossa conversa a gente estava falando sobre sair do commodity, sair da comoditização dos serviços prestados hoje. Nós nos desafiamos, e eu desafiei ele, a um serviço onde ele pagaria mais quando eu entregasse menos para ele. Ele falou, mas como isso? Como isso? Eu ia perguntar justamente isso. Como isso? Era. Porque assim, entendendo a necessidade dele, ele percebe que os fornecedores cobram dele um valor por tickets ou por chamados, por exemplo. E que benefício, que vantagem que esse parceiro tem em diminuir esses tickets ou esses chamados se eles ganham por isso? Nenhuma. É a minha proposta, nossa proposta para ele, e é o que a gente já vem praticando com nossos serviços. A gente fala um pouco mais depois do nosso podcast. Continue assistindo, que vai ter um podcast sobre serviços. Exatamente. A gente vai falar um pouco disso. Mas conforme eu diminuísse a minha lucratividade, o meu benefício para ele, quanto mais chamados reduzisse, mais ele me pagava. E qual que é a consequência disso? Usuário final, maior disponibilidade, maior velocidade, maior comprometimento. Uhum. E a gente está em vias de. A gente vai fazer, espero que a gente consiga fazer uma parceria. A gente faz isso com serviços, com servidores, hoje com a outra parte de infraestrutura,
mas entendendo, escutando, sentindo a dor do nosso cliente e propondo a melhor forma para ele. Você falou uma palavra-chave, o escutar. Né? Geralmente o pessoal tem... Né? Hoje a gente dá muito nome para quem está vendendo, né? Account Executive, Account Manager, mas no final das contas todo mundo é vendedor, né? E aí todo mundo mesmo, eu sou vendedor, você como marketing também vendedor, a empresa toda acaba vendendo, né? E muita gente tem aquele estereótipo do vendedor que é o cara que fala muito e não deixa ninguém falar, né? Pensa no vendedor lá da porta do shopping que pega você pelo braço, né? O pessoal tem essa visão. E aí o segredo é isso, ouvir, escutar. Então você vai passar 1, 2, 3, 4, X reuniões ouvindo o cliente, né? Obviamente, fazendo as perguntas certas e deixar ele desabafar, falar dos problemas, falar das necessidades, falar dos desafios, falar onde que ele está, onde ele quer chegar e como. Né? E esse caminho ele é o mais efetivo para que você consiga ali ouvir o cliente, assimilar a dor e se compadecer. E aí como é que você se compadece? Oferecendo a ferramenta que você tem que vai de fato ao encontro daquele problema. Porque não adianta também você vender, enfim, uma ferramenta que faz N coisas e ali de repente o cliente está precisando de uma, está precisando de duas. Né? E o inverso também acontece. Né? De repente você vê que o cliente tem ali uma necessidade muito grande, oferece algo ali para baratear, para entrar, acaba não suprindo as necessidades dele e aí você tem um problema. Né? Então nós como vendedores a gente tem que escutar muito e saber se posicionar como curador, como zelador ali, né? Como administrador, enfim, para que o cliente de fato chegue onde ele quer chegar. Nossa, muito legal isso. E aí, eu falando, né, complementando aqui o que eu tenho feito bastante com o nosso time, né? Que o Will nada mais é do que o meu cliente interno, né? O nosso time de pré-vendas, a gente vai se capacita para atender melhor você, nosso cliente final e os nossos parceiros. E a palavra da vez do nosso time é fidelização. O nosso trabalho de curadores, tudo que a gente vem investindo este ano aqui, é para que no final, eu costumo falar para o time, o nosso objetivo vai ser cumprido quando nosso cliente for abrir uma RFP, o cara de TI, o dono do contrato, ele tem que virar para o comprador e falar assim, não me interessa o que você vai fazer dentro do seu processo, mas eu quero que a Delphia continue, esteja presente, que a Delphia continue aqui. Então, é esse o trabalho que a gente tem feito de investimento, catequização, mexendo em processos, melhorando a nossa cidade. A gente está nomeando novas áreas para a gente atender melhor os nossos fornecedores, nossos parceiros. A gente percebe que a gente estava um pouco distante, a gente está investindo pesado, para a gente estar próximo, para que eles fidelizem também, traga mais clientes para nós. E os nossos técnicos mais próximos de vocês e dos nossos clientes também. Tudo isso que o Faco está trazendo de questões internas diz muito sobre como que a gente está preparado para continuar sendo uma empresa que consegue filtrar as melhores possibilidades para o cliente e respondendo às dores dele. Então, ter um time capacitado, ter pessoas que estão realmente olhando para as tendências de mercado, e isso vai, com certeza, sendo transformado em soluções cada vez mais assertivas para os nossos clientes. E aí, caminhando já para o nosso final, porque eu sei que a gente está num bate-papo bastante agradável sobre esse tema, quando a gente pensa no futuro da TI, com a quantidade de opções de tecnologia que surgem a cada segundo e a cada momento, o que vocês poderiam me dizer sobre isso, né? O futuro da TI com a quantidade de informações, o que vocês podem me trazer de previsão em relação a isso? Olha, com essa loucura, inteligência artificial chegando, computação quântica, toda hora se transformando, você dorme de um jeito, já acordou de outra forma. O que eu tenho para falar assim, para os nossos ouvintes, para o time, procurem parceiros estratégicos. Essa é a melhor forma de você estar preparado para o que vem. Foque no negócio de vocês, no que é o final, e deixa TI, tecnologia, para quem entende do assunto. Então, assim, com essa velocidade, parceiros estratégicos, e quem sabe... e no meu caso, eu gostaria muito que fosse a Delphia, né? Muito bem, excelente. E você, Will? Assim, a gente sabe que a tecnologia, como o Faco disse, né, se dormiu de um jeito, no dia seguinte já mudou muita coisa.
E tem uma palavra que nós usamos aqui dentro da Delphia, e acredito que veio do marketing, que é o filtro de inteligência. Né, assim, baseado na tua pergunta, dá para a gente pegar pelo menos uns 4 tópicos. Né? E aí, pensando no futuro da tecnologia, a gente tem a inteligência artificial, né? A gente tem a automação. Né? As empresas, nós vemos que cada vez mais elas querem deixar os processos automáticos. Né? Você evita aquela mão de obra, evita o processo manual. Não que não tenha mão de obra, mas você evita muita coisa manual e acaba perdendo-se muito tempo com isso. Né? Aí a gente tem parte de recurso, né, que sempre as empresas querem otimizar os seus recursos. Então, né, para responder essa pergunta, eu englobaria a questão do filtro da inteligência. Um parceiro estratégico que, de fato, filtre aquilo que você tem, né, que pegue aquelas informações para ajudar você a sair do outro lado. Né? Eu já me deparei com clientes, por exemplo, que têm 5, 6 ferramentas para fazer a mesma coisa. Uau. Uma está no ambiente de homologação, uma está no ambiente de produção, uma está ali só no banco de dados. Cara, por que a gente não transforma tudo isso num único ponto de visão? Né? Você torna ali a ferramenta que você escolher, de fato, o único ponto para os teus colaboradores acessarem. Né? E aí acaba se ganhando muito mais, porque você tem um ROI, tira ali 4, 5, 6, 10 ferramentas, coloca uma ou duas, né? E aí você tem uma expertise muito maior para acabar resolvendo os problemas que acontecem no dia a dia, né? Muito legal. Filtro de inteligência, né? De novo, a gente está falando de pessoas. A gente passa uma conversa falando muito de tecnologia e, de novo, como humanizar o mundo da tecnologia contemporâneo, né? Então, antes da gente encerrar esse bate-papo, que está super produtivo, eu gostaria de fechar com uma pergunta para os nossos convidados, né? Que é a pergunta core do nosso podcast aqui. Como a curadoria pode impulsionar as estratégias de negócio? Eu vou linkar a tua pergunta, com os 3 valores que a Delphia, né, tem como si e se posiciona no mercado, que é a audácia, a inovação e a transparência. Por que a audácia? Porque quando uma curadoria ela é bem feita, né, voltando lá naquele assunto, você faz as perguntas certas, né? Você tem esse ímpeto, esse estímulo de perguntar para o cliente quais são os teus problemas ou para onde você quer chegar, né? Como que você está indo, você acaba sendo audacioso bastante para obter as respostas que você precisa e, de fato, ali oferecer aquilo que o cliente precisa. Né? Não mais do que ele precisa, nem menos, mas o justo. Né? Então, a audácia aqui, totalmente no bom sentido, porque geralmente o pessoal fala, é audacioso e etc. Então, tem todo... A gente vem na questão da coragem. Exato, exatamente. Então, você ter coragem de fazer as perguntas certas, né? Ter coragem de chegar no teu cliente ali e falar, cara, você tá errando aqui. Muitas vezes você tem que falar. Né? E aí você ter essa audácia para que a tua solução vá de encontro com a necessidade dele. Justo. Para que transparência? Para você ser transparente o bastante para falar para o teu cliente, né, que ele tá ou subutilizando tecnologia, né, ou reciclando tecnologia. Né? Você tem que ser transparente o bastante e falar, cara, aqui você está fazendo uma economia burra, obviamente a gente não vai falar desse jeito, né, mas o literal é isso, né? Então você tem que ter essa transparência com o seu cliente e até eu digo que a relação, né, seja ela sentimental, seja ela na amizade, seja ali contratante e contratada, ela tem que ser baseada no pilar da transparência. Né? Aí você faz com que o cliente otimize recurso, otimize tempo e otimize dinheiro. E por último, a inovação. Né? Hoje, você bem citou, né? A tecnologia ela vive um mundo de excessos. Né? A gente tem ferramenta que não se atualiza, por exemplo, desde 2010. Né, e está ali seguindo sempre o mesmo caminho. A gente tem ferramenta que em um ano surgem aí mais de 20 features, né, para atender as necessidades do cliente. Então, para fechar, né, para os nossos ouvintes, para todos nós que vão acompanhar esse podcast, trabalhar com esses 3 valores. Porque quando você oferece inovação para o teu cliente, né, você mostra que ele está antenado com as tendências. Né, e não só falando de tecnologia, quando você traz esse discurso, né, de inovação do mercado, por exemplo, tal empresa tomou uma tal medida. O que você vai fazer para isso? Quanto isso vai prejudicar, né, no teu bolso? Quanto isso pode te ajudar a chegar naquele caminho que você comentou comigo? Então, eu encerro aqui a minha participação, né, trabalhando em cima desses 3 valores que a Delphia propaga no mercado. Eu adorei quando você falou sobre o quanto a audácia e a inovação, e eu diria que
Inovação também é justamente fazer o que você trouxe de exemplo na Audácia. Quer dizer para o cliente que ele está tendo um uso talvez inadequado das soluções dele. E você traz uma inovação quando você reduz o número de licenças ou o número de software para o cliente, ele passa a ter uma questão melhor de gestão financeira e também um uso mais inteligente sobre as soluções dele. Isso também é inovação. A gente às vezes pensa em inovação, em trazer uma solução totalmente fora, que também mas inovação também é usar os recursos que você já tem dentro do teu ambiente de uma forma mais inteligente. E você, Faco, o que você pode me dizer como a questão de como que a curadoria pode impulsionar as estratégias do negócio? Eu vou pegar um gancho do que o Will disse e vou fazer um complemento, né? Como eu falei, parceiros estratégicos, agora eu vou mudar, tá, Ciro? A gente está falando de curadores estratégicos agora. Então, uma empresa ou um cliente aliado a um curador estratégico que consiga olhar para o futuro, diagnosticar o passado, corrigir os problemas, faz com que este cliente tenha mais tempo para investir no core da sua operação. Perfeito. Deixa que o curador estratégico faça o trabalho por ele, pense por ele, e ele faça o seu business no final. É isso aí. E no final das contas, desculpa te interromper, Pode mas seguir. No final das contas, quando você traz essa visão de parceria, de curadoria, a experiência do cliente, né? Do teu cliente que você atende direto e do cliente do cliente, né? Como é que o cara se sente ao acessar ali, por exemplo, o aplicativo do banco que eu atendo? Será que o cara tem uma boa experiência? Né? Será que ele demonstra sinais de frustração quando ele não consegue, por exemplo, sei lá, fazer um Pix, consultar um saldo, ver o limite do cartão de crédito? Então, quando você dá as ferramentas certas para o teu cliente fazer a vontade do cliente dele, cara, você tem um gol. E você tem um golaço. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente trabalha no B2B, né? É você estar atento à necessidade do cliente e dos nossos clientes. Então, é você fazer uma venda de um serviço ou de uma tecnologia pensando como vamos melhorar a experiência do nosso cliente, né? Pegando esse exemplo do Will, vender alguma coisa para melhorar as aplicações de um banco, mas pensando em como a experiência vai chegar lá no meu cliente da ponta, como ele vai ter mais agilidade. E eu acho que cada vez mais as empresas elas deveriam ser B2B2C, que é pensar sempre na experiência da ponta. Porque, no fundo, são os usuários finais que têm o poder hoje de escolha sobre as empresas que querem estar ou querem acompanhar durante a sua jornada, né? Então, eu acho que a gente precisa justamente ter cada vez mais parceiros estratégicos, ou melhor, uma curadoria capaz justamente de fazer com que os clientes foquem no core do negócio e pensem sempre nos clientes dos nossos clientes. E assim a gente encerra o nosso podcast de hoje. Obrigada, Faco. Obrigada, Will, por contribuírem com essa conversa muito rica. E eu espero que tenham ajudado você a entender o valor agregado de uma curadoria e uma consultoria tradicional. Se você gostou do podcast, se você ficou com dúvidas, deixem seus comentários aqui e a gente volta com próximas edições com assunto cada vez mais atual e relevante. Espero encontrar vocês em breve. Tchau, tchau.